Você sabia que existem personagens bíblicos de origem africana que tiveram papéis fundamentais nas histórias sagradas? A Bíblia está repleta de figuras com raízes africanas, e suas contribuições são muitas vezes deixadas de lado. Mas qual a importância desses personagens para o cristianismo, o islamismo e até mesmo tradições africanas? Será que o conhecimento sobre esses protagonistas poderia mudar a forma como vemos a influência da África nas grandes religiões? Neste vídeo, vamos explorar mitos e verdades sobre esses personagens, revelando detalhes históricos e culturais que vão além do que normalmente ouvimos. Prepare-se para desmistificar preconceitos, ampliar seu entendimento e enxergar a Bíblia e a história sob uma nova perspectiva. Se você já se perguntou sobre a origem de certos relatos e como diferentes tradições veem o continente africano, este é o vídeo certo para você. Para entender a importância dos personagens africanos na Bíblia, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico e cultural da época. No mundo antigo, o Oriente Médio e o norte da África eram regiões fortemente interligadas. Desde o Egito até a Núbia e a Etiópia, passando pelas terras de Canaã e pela Península Arábica, havia uma conexão intensa entre esses povos. O comércio, as alianças políticas e os movimentos migratórios faziam com que as culturas e tradições se entrelaçassem de maneira profunda, e as fronteiras que conhecemos hoje praticamente não existiam. Essas conexões ajudaram a moldar as histórias que encontramos nas Escrituras. Muitos personagens bíblicos ou eram originários da África ou tinham vínculos significativos com o continente. A própria Bíblia nos traz pistas sobre isso, mencionando terras como o Egito e a Etiópia em várias passagens e destacando a relação do povo hebreu com essas regiões. Além disso, muitos dos costumes e crenças dos povos africanos influenciaram diretamente as culturas vizinhas e, consequentemente, as narrativas bíblicas. O intercâmbio cultural entre esses povos enriqueceu a compreensão dos valores e histórias transmitidos pelos textos sagrados, formando uma teia de significados e simbolismos que ultrapassa as divisões geográficas. Reconhecer essas interações é essencial para entendermos por que personagens de origem africana aparecem nas Escrituras. Eles não são figuras distantes ou secundárias, mas parte integral de um contexto amplo, onde a diversidade é um elemento central. A Bíblia não é apenas uma coleção de histórias de uma só região, é um mosaico de povos e culturas, e o continente africano ocupa um papel fundamental nesse cenário. Agora que temos essa base contextual, vamos conhecer alguns dos personagens mais importantes de origem africana e suas contribuições nas histórias bíblicas. Agora que temos o contexto histórico e cultural, vamos conhecer alguns dos personagens bíblicos de origem africana que desempenharam papéis essenciais nas narrativas sagradas. Esses personagens não só ajudaram a moldar os acontecimentos, mas também simbolizam a riqueza de culturas e etnias presentes na Bíblia. Ao explorarmos suas histórias, vamos observar como esses homens e mulheres de origem africana trouxeram lições de sabedoria, coragem e compaixão, que até hoje nos ensinam e inspiram. Começamos com a figura icônica da Rainha de Sabá, descrita no Antigo Testamento. Esta monarca africana, possivelmente da Etiópia ou do Iêmen, viajou com sua comitiva até Jerusalém para encontrar o rei Salomão. Ela levou presentes valiosos, como ouro, especiarias e pedras preciosas, representando a abundância de riquezas naturais de sua terra. No entanto, a visita da Rainha de Sabá vai além de uma simples troca de presentes. A Bíblia destaca que sua principal motivação era conhecer a sabedoria de Salomão, o que revela uma busca pelo conhecimento e pelo entendimento mútuo entre diferentes culturas. O encontro entre a Rainha de Sabá e Salomão simboliza uma troca de sabedoria e espiritualidade. Ao dialogarem, eles não apenas compartilharam conhecimentos, mas também fortaleceram laços culturais e espirituais entre seus reinos. Esse evento bíblico enfatiza que figuras africanas não eram apenas visitantes, mas partes integrantes e respeitadas do cenário religioso e cultural da época. O legado da Rainha de Sabá ainda é celebrado em várias tradições, especialmente na Etiópia, onde ela é reverenciada como uma ancestral importante e símbolo de força e sabedoria feminina. Outro personagem significativo é Simão de Cirene, um homem de origem africana que desempenhou um papel crucial na narrativa do Novo Testamento. De acordo com os evangelhos, enquanto Jesus carregava a cruz em seu caminho para o Calvário, Simão foi convocado para ajudar. Originário da cidade de Cirene,
Localizada no norte da África, atual Líbia, Simão de Cirene representa não só a ajuda em um momento de dor extrema, mas também a inclusão dos africanos em um dos momentos mais emblemáticos da fé cristã. A presença de Simão nessa cena é carregada de simbolismo. Ela nos lembra que o sacrifício de Jesus e sua mensagem de compaixão são universais, alcançando e envolvendo todas as etnias e povos. Simão, com sua compaixão e ajuda espontânea, nos ensina sobre a importância de ser solidário mesmo em momentos de sofrimento. Sua participação na paixão de Cristo simboliza o apoio de pessoas de diferentes origens e culturas na propagação da mensagem de Cristo. A imagem de Simão ajudando Jesus é uma poderosa lembrança da solidariedade entre os povos e um convite à empatia. No Antigo Testamento, encontramos a figura de Ebed-Meleque, um oficial etíope na corte do rei Zedequias de Judá. A história de Ebed-Meleque está ligada ao profeta Jeremias, que, após ser acusado de traição, foi lançado em uma cisterna onde quase morreu de fome. Foi então que Ebed-Meleque intercedeu em favor de Jeremias, pedindo ao rei permissão para resgatá-lo. Com coragem e determinação, ele desceu até a cisterna e salvou o profeta da morte. Ebed-Meleque não era judeu, mas sua ação mostra uma profunda empatia e senso de justiça. Mesmo sendo um estrangeiro, ele arriscou sua própria segurança para defender alguém em situação de vulnerabilidade. Esse ato de bravura não passou despercebido. Deus reconheceu e recompensou Ebed-Meleque, prometendo-lhe proteção durante a destruição de Jerusalém. A história de Ebed-Meleque é uma lição de que a justiça e a compaixão não conhecem fronteiras étnicas ou culturais, e de que Deus valoriza o caráter e a bondade acima de qualquer distinção. Por fim, temos a história de Moisés e Ziporá, uma das primeiras uniões interraciais mencionadas na Bíblia. Ziporá, esposa de Moisés, é descrita como uma mulher de Midian, uma região que possivelmente incluía áreas do nordeste da África e da Península Arábica. Ziporá, filha de Jetro, sacerdote de Midian, tornou-se a companheira e conselheira de Moisés durante sua jornada. O casamento entre Moisés e Ziporá não foi apenas uma união de duas pessoas, mas um símbolo da aliança entre diferentes culturas e da aceitação da diversidade. A relação de Moisés com Ziporá foi um exemplo de como a diversidade cultural e étnica pode coexistir em harmonia e respeito. Ziporá desempenhou um papel importante em momentos críticos, demonstrando coragem e comprometimento com a fé. A aceitação de Moisés por sua família e pelo povo hebreu mostra que o conceito de pertencimento e unidade na fé era mais importante do que as distinções culturais. A união entre Moisés e Ziporá nos ensina que o amor e a fé podem unir pessoas de origens diversas, promovendo a inclusão e o respeito mútuo. Esses personagens, a rainha de Sabá, Simão de Cirene, Ebed-Meleque e Ziporá, são muito mais do que figuras de passagem na Bíblia. Eles representam a profunda conexão entre o continente africano e a narrativa sagrada, mostrando que o povo africano não é apenas um espectador, mas protagonista em momentos fundamentais. Suas histórias são testemunhos de coragem, sabedoria, compaixão e justiça, valores que são pilares na tradição bíblica e cristã. Essas histórias não apenas iluminam a diversidade presente nas Escrituras, mas também desconstroem visões limitadas sobre quem participou e moldou a fé que conhecemos hoje. A presença desses personagens desafia a narrativa eurocêntrica que muitas vezes minimiza a relevância dos povos africanos na Bíblia. O legado desses personagens reforça a importância de reconhecermos a contribuição africana na história bíblica e nos convida a adotar uma visão mais inclusiva e abrangente das Escrituras. Esses exemplos de personagens africanos nos lembram de que a Bíblia é, acima de tudo, um livro que fala sobre a diversidade humana e a unidade espiritual. No próximo capítulo, vamos explorar como essa representatividade foi, muitas vezes, obscurecida ao longo da história e como interpretações eurocêntricas impactaram nossa percepção da Bíblia. Vamos ver como trazer à luz essas histórias pode enriquecer nossa compreensão e celebrar a diversidade dentro da fé cristã. Por muito tempo, a presença de personagens de origem africana na Bíblia foi obscurecida ou, em alguns casos, minimizada por interpretações eurocêntricas. A predominância de representações visuais e teológicas que se concentram exclusivamente em características e símbolos europeus criou uma visão limitada da Bíblia, onde a diversidade de etnias e culturas presentes nas Escrituras muitas vezes não é refletida.
Ao longo da história, imagens de personagens bíblicos, desde Jesus até outros profetas e santos, foram moldadas por influências culturais e políticas de diferentes períodos, especialmente durante o Renascimento e a Era Colonial, criando uma iconografia que frequentemente invisibilizava a presença de povos de outras origens. Esse eurocentrismo não se restringe apenas às representações visuais, mas também permeia as interpretações e narrativas bíblicas. Em muitos casos, as origens africanas de personagens como a Rainha de Sabá, Simão de Cirene e Ebed-Meleque são pouco mencionadas ou até desconsideradas, apesar de suas histórias estarem fortemente ligadas ao continente africano. Esse enfoque limitado impacta a maneira como o público vê a Bíblia e as diferentes etnias que contribuíram para a construção de suas histórias. Ao destacar essas figuras, queremos desafiar essa visão e trazer à luz a presença africana nas Escrituras. Ao explorar esses personagens de origem africana, não estamos apenas revisitando histórias antigas, estamos corrigindo uma perspectiva que negligenciou a diversidade das Escrituras. Isso é especialmente importante porque a Bíblia é um texto que inspira bilhões de pessoas em todo o mundo. Ao reconhecer a diversidade étnica e cultural nas narrativas bíblicas, estamos promovendo uma interpretação mais inclusiva, que reflete a verdadeira essência dos ensinamentos cristãos sobre união e igualdade. Desafiar essas perspectivas tradicionais não é apenas uma questão de justiça histórica, mas também de relevância para a fé e espiritualidade contemporânea. Compreender que a Bíblia contém uma rica tapeçaria de etnias e culturas nos permite ver que ela não é propriedade de uma única região ou grupo, mas de todos. Essa visão inclusiva contribui para um sentimento de pertencimento e respeito, não apenas para aqueles de origem africana, mas para qualquer pessoa que busca encontrar sua história e identidade na Bíblia. Esses personagens africanos nos mostram que as Escrituras são universais, convidando todos os povos a fazerem parte de sua narrativa. No próximo capítulo, vamos explorar como essa representatividade traz um senso profundo de pertencimento e identificação para milhões de pessoas ao redor do mundo, reforçando a importância de celebrar a diversidade presente na Bíblia. A presença de personagens africanos na Bíblia vai além de uma simples diversidade cultural. Ela promove um senso profundo de pertencimento e identificação para milhões de pessoas de origem africana em todo o mundo. Ver esses personagens desempenhando papéis importantes nas narrativas sagradas permite que aqueles que compartilham dessas raízes culturais se sintam parte da história espiritual transmitida pelas Escrituras. A inclusão de figuras africanas, como a Rainha de Sabá, Simão de Cirene, Ebed-Meleque e Zipporá, amplia a compreensão de que a Bíblia é um livro que transcende fronteiras e celebra a união de diferentes povos. Reconhecer essa representatividade é fundamental para fortalecer o senso de identidade e autoaceitação daqueles que, por gerações, foram invisibilizados ou subrepresentados nas narrativas religiosas. Esse sentimento de pertencimento se traduz em uma experiência de fé mais rica e completa, onde cada pessoa pode enxergar a própria ancestralidade e cultura refletida nas histórias bíblicas. Essa conexão pessoal e espiritual com personagens de origens africanas não apenas valoriza as culturas, mas também inspira os fiéis a aprofundarem sua fé, sabendo que suas próprias histórias e heranças culturais têm um lugar de honra nas Escrituras. Além disso, essa representatividade promove o respeito e a empatia entre os diferentes grupos que compõem a comunidade cristã. Quando todos reconhecem e celebram a diversidade das Escrituras, cria-se um ambiente de inclusão onde a fé cristã é compartilhada e fortalecida por todas as culturas e etnias. Esse é um convite para que todos vejam na Bíblia uma verdadeira herança universal, que acolhe e honra a contribuição de cada povo. Assim, a presença de personagens africanos na Bíblia passa a ser não apenas um ponto de orgulho para descendentes de africanos, mas também um lembrete para todas as comunidades de que a fé cristã é um campo fértil de unidade e respeito. No próximo e último capítulo, vamos refletir sobre como essa inclusão e diversidade podem enriquecer a interpretação da Bíblia e convidar o espectador a aprofundar seus estudos e compartilhar essa nova perspectiva com outros. Ao chegar ao fim desta jornada, somos convidados a refletir sobre como a inclusão e a diversidade podem enriquecer nossa interpretação das Escrituras. Quando reconhecemos a presença de personagens africanos e suas contribuições nas narrativas bíblicas, abrimos espaço para uma leitura mais profunda e completa da Bíblia,
que celebra a pluralidade humana e nos lembra de que a fé cristã é para todos os povos. Esse reconhecimento é uma oportunidade de redescobrir as histórias bíblicas e entender como a diversidade não é apenas um detalhe, mas um componente essencial da fé. Assim, ao trazer à tona essas histórias, não estamos apenas corrigindo uma visão histórica limitada, estamos transformando a maneira como nos conectamos espiritualmente com as Escrituras. A Bíblia, vista sob essa luz, torna-se um testemunho poderoso da união entre culturas e etnias, mostrando que todos são bem-vindos a fazer parte de sua narrativa. Ao destacar as contribuições de personagens de origem africana, enriquecemos nossa compreensão da fé e celebramos a unidade que as Escrituras promovem. Agora, mais do que nunca, é essencial que essa perspectiva seja compartilhada. Cada um de nós pode contribuir para disseminar essa visão inclusiva, promovendo uma compreensão da Bíblia que respeita e valoriza a diversidade. Ao compartilhar este vídeo, você ajuda a expandir essa mensagem, inspirando outras pessoas a refletirem sobre a riqueza cultural e étnica presente nas Escrituras e a encontrarem, em suas próprias origens, uma conexão com as histórias bíblicas. Essa é uma oportunidade de transformação pessoal e comunitária, onde cada indivíduo pode enxergar a fé cristã como uma jornada de respeito e união. Convidamos você a se inscrever no canal e a continuar acompanhando nossos vídeos, onde exploramos diferentes aspectos da Bíblia sob perspectivas únicas e inclusivas. Deixe um comentário abaixo, compartilhe o que você aprendeu ou o que mais te surpreendeu sobre os personagens africanos na Bíblia. Essa troca de conhecimento é o que nos fortalece e nos une na busca por uma fé mais inclusiva e significativa. Juntos, podemos redescobrir as Escrituras e inspirar outros a verem a Bíblia como um reflexo de todas as culturas e de toda a humanidade.